Maravilha. Começou a gravação, então vamos lá. Eu estou gravando esse vídeo porque eu queria compartilhar com vocês o parecer que eu escrevi para o cartel de psicanálise da Escola de Psicanálise Estrutural, a EPE. Nós estamos cartelando o livro inteiro do Nasio, os 5 lições sobre a teoria de Jacques Lacan. E eu gostaria de ler o parecer sobre a última das lições, aonde Nasio trata da questão do corpo em psicanálise. Eu sei que esse é um tema contemporâneo e intrigante. A questão do corpo é um elemento central para o contemporâneo. Eu me recordo, inclusive, de um texto do Peter Paul Pilbert, professor, pesquisador, agitador cultural, tradutor de Deleuze e Guattari, né, professor da PUC de São Paulo. Eu lembro de um texto dele em que ele dizia que uma reflexão, para ser contemporânea, para se estabelecer nos marcos do contemporâneo, precisa tratar do corpo diretamente. Se não falar do corpo, aquela perspectiva não está inserida no contemporâneo, no estatuto do contemporâneo. Contemporâneo do século XXI, sobretudo, né? Assim como no século XX, precisava se falar de dialética. Se você não falasse de dialética, seu texto não estava inserido nas reflexões gerais do século XX, na base epistêmica, epistemológica do século XX. O contemporâneo, o século XXI, trabalha com o corpo, sobretudo. Então, eu sei que esse é um tema impactante, pensar o corpo. E pensar o corpo para a clínica psicanalítica, que trabalha com linguagem, com discursos, com a linguagem falada. E aqui eu me atenho à psicanálise lacaniana, né? Freudo-lacaniana, que parte da ideia de que o inconsciente é estruturado como linguagem e que respeita a dinâmica da clínica individual, baseada no discurso, na livre associação, analisando fala, o analista escuta, intervém com o objetivo de dinamizar a fala, analisando. Eu estou me pensando, né, eu estou preocupado com esse cenário, o cenário do setting psicanalítico, porque eu sei que há outras psicoterapias, e eu nem insiro a psicanálise nesse campo das psicoterapias, eu acho que ela ocupa uma posição marginal e diferente das psicoterapias, né? Mas eu sei que há psicoterapias que vão levar a clínica para um outro lugar, para dança, para outras experimentações, e que podem ser muito potentes, muito interessantes. Me vem à cabeça o esquizodrama, por exemplo, ou o pessoal que estrutura uma clínica a partir de Reich, trabalha muito com o corpo, mas enfim, o meu interesse é psicanálise. Psicanálise, escuta do inconsciente, e uma perspectiva epistemológica lacaniana, sobretudo, né? Freudo-lacaniana. Então tá, qual que é a importância do corpo para um psicanalista lacaniano? É isso que está em questão. Então eu vou seguir aqui a leitura do parecer. Eu vou ler mesmo o parecer. Ele ficou com mais ou menos 5 páginas, de 4 a 5 páginas. Eu vou ler o parecer, a ideia é essa. Então, quinta lição. Nasio inicia a quinta lição revelando ter sido provocado a tratar do tema do corpo em psicanálise. O que é o corpo para o analista? E mais, qual a função do corpo na experiência analítica, uma vez que trabalhamos, sobretudo, com palavras, significantes e discursos, em suma, com a linguagem falada? Nasio afirma que o tema do corpo não esteve ausente das lições anteriores, lembrando que esse é o parecer da quinta lição. O livro se chama 5 lições sobre a teoria de Jacques Lacan. As lições anteriores são muito interessantes, tratam da questão do gozo, isso vai aparecer nesse parecer, nessa última aula também com força, corpo como lugar do gozo, vai se falar do inconsciente, estruturado como linguagem, fala de questões práticas, de condução clínica, é um livro muito interessante mesmo, assim, para entender a clínica pela perspectiva lacaniana. Eu sei que a galera, quando começa a estudar psicanálise, geralmente tem nos trabalhos de ginásio uma porta de entrada possível para isso, né? E depois, quando avança nos estudos, acaba torcendo o nariz um pouco para os textos de ginásio, por serem introdutórios.
Mas eu não faço isso, eu reconheço o valor dos trabalhos de Nasio. Eu acho que é uma ótima porta de entrada, e em alguns pontos, em alguns livros em específico, ele aprofunda bastante coisa, bastante coisa. Noção de objeto A, por exemplo, nesse livro está muito bem detalhada. Eu reconheço a importância dos trabalhos de Nasio. Então vamos lá. Nasio afirma que o tema do corpo não esteve ausente das lições anteriores. O corpo estava lá, implicado com os temas do objeto A, do desejo e principalmente do gozo. O corpo é o lugar do gozo. No entanto, antes de aprofundar o tema do corpo, Nasio discute o papel da teoria para a psicanálise e, mais diretamente, para o psicanalista. O que é a teoria para um psicanalista? A resposta de Nasio é enigmática. O lugar da teoria é o lugar da verdade. Não significa que a teoria diz verdades, mas que a teoria exerce uma função de verdade. Dito de outro modo, a teoria induz ao analista, de modo consciente ou inconsciente, um modo particular de ação analítica. E dito de modo ainda mais simples, a teoria ajuda a aprimorar a escuta analítica. O psicanalista deve aceitar a escuta como a sua principal ação de trabalho. Escuta como ação. Parece algo muito passivo a escuta, né? Mas para o psicanalista, a escuta é uma ação, a escuta plena, né? E a teoria produz verdades porque ela tem uma função de verdade. E que função é essa? A função de alterar a nossa capacidade de escuta. É nisso que reside a verdade da metapsicologia, ou da teoria psicanalítica. A teoria produz verdade quando afeta a escuta analítica. De nada adianta, por exemplo, discutir exaustivamente o tema do corpo em psicanálise se isso não produzir alguma modificação em nossa escuta. A verdade para a psicanálise não se define pela adequação das palavras às coisas, como querem os lógicos. A verdade também não é um enunciado que revela a essência de alguma coisa, algo escondido, né? E universal, como querem alguns filósofos. Não. Para a psicanálise e para os psicanalistas, o valor da verdade reside em seu poder de determinação de um ato na análise, na cadeia significante da análise, né? E no processo, na ética psicanalítica. Numa espécie de reforço obsessivo, Nasio afirma que é preciso ler muito, ler apaixonadamente. É preciso ler para compreender, aprender e ligar os conceitos. Nasio diz não duvidar disso. Por outro lado, Nasio afirma também que a vontade apaixonada de ler os textos teóricos não é o suficiente. É preciso que as palavras, os conceitos e uma certa lógica do pensar tenham o poder de provocar efeitos concretos e visíveis no analista. O estudo pelo estudo, pela mera intelecção, não interessa ao psicanalista, né? Os estudos interessam na medida que isso possui efeitos práticos para a clínica, e sobretudo para a escuta, que eu repito, é a grande ação do psicanalista. Escuta como ação. Chegamos a um ponto crucial. Quais efeitos práticos a teoria pode produzir? Nasio distingue 3 efeitos. Essa relação entre teoria e prática é muito cara para a filosofia contemporânea. Também, eu lembro de um diálogo que o Foucault estabeleceu com Deleuze, foi publicado no livro A Microfísica do Poder, né? Organizado pelo saudoso Roberto Machado, que nos deixou muito recentemente, né? O texto é Os Intelectuais e o Poder. E o que está em questão, naquele diálogo, é a função do intelectual, mas, sobretudo, a relação entre teoria e prática. Como que uma coisa se relaciona com a outra. Esses autores fazem esse debate no âmbito da filosofia, né? E esses autores não são distantes da psicanálise.
O Nasio recupera esse mesmo impasse, esse mesmo dilema, mas para tratar da questão da psicanálise, da clínica psicanalítica, né? Mas é uma questão e tanto, né? Nasio também a recupera. Então tá, Nasio distingue 3 efeitos práticos da teoria. Em primeiro lugar, a teoria psicanalítica tem o valor prático de nos oferecer palavras para dizer os fenômenos produzidos pelo inconsciente, que percebemos tanto em nossos analisandos quanto em nós mesmos, né? A teoria nos dá o efeito prático de identificar os fenômenos produzidos pelo inconsciente, a maquinação do inconsciente, né? A criação do inconsciente. A metapsicologia nos dá subsídio para isso, para identificar as formulações do inconsciente. Sonho, xiste, livre associação, enfim. Rapidamente, Nasio passa para o segundo efeito. O uso constante de conceitos produz um aprimoramento dos órgãos sensoriais, um alargamento das percepções auditivas e visuais, e, em particular, uma acuidade de percepção que nos permite perceber a presença do gozo inconsciente para além dos traços e aparências dos analisandos. E aqui a questão do corpo começa a se embaraçar com a questão do gozo, um gozo inconsciente, identificado para além dos traços e aparências dos analisandos, né? O que chama a atenção aqui é a importância que Nasio dá para a visão, para o olhar do analista. Eu repito, a clínica psicanalítica, na sua vertente lacaniana, francesa, estrutural, trabalha sobretudo com palavras. Livre associação, palavras. Vale lembrar, né, o retorno ao sentido de Freud, que Lacan estabeleceu, que é respeitar a livre associação. Então é um contexto que lida com palavras, com a linguagem falada. E o Nasio traz uma questão aqui a mais, diferente, diferenciada, que é o olhar do analista. A questão da visão, não só da escuta, mas da visão, né? Então, o que chama atenção aqui é a importância que o Nasio dá para a visão, para o olhar do analista. Eu repito, outras psicoterapias vão trabalhar demais com a visão, com a importância da visão, com a análise que o analista faz ou que o terapeuta faz da linguagem corporal, do analisando, enfim. A questão é como se estudar na psicanálise. E eu repito, não só na psicanálise, com P maiúsculo, mas na psicanálise freudo-lacaniana. Nasio chegou a mencionar os traços e aparências do analisando, como se o analista precisasse realizar uma avaliação visual para além da escuta dos significantes. Significantes que é a apropriação que Lacan faz da linguística estrutural, né, de Saussure. Resta saber se Nasio revelou seu sintoma, se isso é algo próprio do Nasio, né, seu fetiche prático, seu modo de trabalhar, em outras palavras, ou se isso encontra respaldo em Lacan, essa necessidade de avaliação visual do analisando, né. Enfim, de todo modo, Nasio aponta isso como um efeito prático que resulta da teoria, essa acuidade visual, né. Por fim, o terceiro efeito prático provocado pela teoria é consolidar a nossa participação na comunidade social dos analistas que falam a mesma língua teórica e trazem os mesmos ideais com que cada um se identifica. Esse ponto parece estranho. Eu disse isso no momento em que escrevi, eu reafirmo isso. Por que estranho, né? Porque há mesmo esse rebanho dos analistas, essa comunidade imaginária, essa rede de identificação, enfim, ou há estilos, né, estilos singulares, modos de se lidar com a metapsicologia. Enfim, fica aí a reflexão. Para sintetizar o raciocínio, Nasio afirma que a eficácia de uma teoria está na capacidade de determinar o nosso modo de trabalho com os analisandos, e até mesmo a nossa maneira de viver. A teoria modifica a existência e o modo de vida. Isso também é um efeito prático, né? Lapida a existência.
A teoria ou alguma teoria ajuda a fazer da vida, da existência, uma obra de arte, a efeitos diretos na existência. A teoria, ainda que inconscientemente, produz uma escuta singular, própria dos analistas. Nem todo mundo precisa produzir uma escuta singular, hiperdimensionar esse sentido, né, da audição, mas os analistas precisam. Os analistas precisam ter muito cuidado com a linguagem, com a escuta, com os significantes, com a cadeia significante, né? Porque um significante pede por outro significante, e só se estabelece em cadeia, né? O analista precisa ter um cuidado no sentido de cuidar mesmo, de dar importância para essas questões. Posto isso, Naso adverte a seus leitores: valorizem a teoria, essa é a advertência, e mantenham uma postura de abertura para a reflexão teórica. A psicanálise é sobretudo uma prática, né? Prática clínica, mas mantenham, adverte Naso, uma postura de abertura para a reflexão teórica. A psicanálise não é filosofia, ela não possui um compromisso inequívoco com a teoria e tudo mais, né? Com a reflexão teórica e filosófica, mas mantém uma abertura para isso. Essa relação entre psicanálise e filosofia, ou enfim, ou mesmo a própria teoria psicanalítica, ela é muito rica, muito importante, é fundamental, né? O analista precisa estudar Freud, Lacan, os lacanianos, enfim. Abram-se para essa experiência, né, que é transformadora. Ao afirmar que a teoria possui efeitos práticos, Naso aproxima a teoria do corpo. A teoria possui efeitos no corpo, é isso que estamos dizendo, né? Isto é, nos gestos do analista. É preciso que o conceito se torne uma verdade eficiente. É preciso se apaixonar pela teoria, para que, em troca, ela tenha uma incidência sobre nós e nos faça agir sem que o saibamos, encarnar a teoria, né? Na escuta ou na condução clínica, você não precisa ficar parando para teorizar, analisando. Aliás, isso pode atrapalhar muito. Mas é preciso encarnar a teoria, ela precisa se fazer carne nos seus gestos, na sua escuta. De modo que uma coisa potencializa a outra, a teoria potencializa a escuta e a fala singular do analisando. Uma coisa não contradiz a outra, né? Não é uma dialética negativa, uma relação de tensão entre uma coisa e outra. Num certo momento, Naso para a sua reflexão sobre essa questão da teoria para a psicanálise, né? E pergunta para um aluno presente, porque esse livro é uma reunião de conferências, né? E possui uma dinâmica oral, de oralidade. Então ele pergunta para um aluno presente: o que lhe provocou a tratar do corpo? Porque essa provocação veio do aluno. O que lhe provocou a tratar do corpo? Qual é a origem desse interesse? Qual é a origem desse interesse pelo corpo em psicanálise? E o aluno respondeu: eu estava pensando nas afecções psicossomáticas e nos distúrbios orgânicos do corpo que aparecem no correr de uma análise, né? Que é o surgimento próprio do gozo ao longo de uma análise, né? Nós veremos isso. Mas, enfim, o aluno lapida a questão, né? Ele quer saber do corpo em psicanálise para entender essas afecções psicossomáticas e os distúrbios orgânicos que aparecem no corpo do analisando ao longo do processo de análise. Na lição anterior, o Naso já tinha, na quarta lição, ele já tinha falado que o corpo, para o psicanalista, não é o corpo do anatomista, também não é o corpo do fisiologista, não é o corpo do médico e não é o corpo do filósofo. É uma outra coisa. O corpo para a psicanálise é o lugar do gozo. Está intimamente ligado com a teoria gozosa de Lacan. Mas, enfim, vamos lá. Para responder à pergunta do aluno, né, Naso recupera o estatuto geral do corpo para a psicanálise. Há dois parâmetros fundamentais para tratar do corpo em psicanálise: fala e sexo. A definição do corpo para o psicanalista passa pela fala e pelo sexo. Tudo que não é do domínio da fala ou do sexual situa-se fora do campo da psicanálise. Vejam que afirmação importante que Naso traz. Tudo que se situa fora do domínio da fala ou do sexual situa-se fora do campo da psicanálise.
Tudo na psicanálise está marcado pela fala e pelo sexo. Diferentemente do cirurgião, que se coloca diante do corpo de seu doente e o trata como um organismo, sem se preocupar em saber se ele fala ou goza, o psicanalista, por sua vez, deverá constantemente se atentar para os parâmetros da fala e do sexo, e assim conceber dois estatutos do corpo: o corpo falante e o corpo sexual. Então, o cirurgião pouco se preocupa em saber se aquele corpo na sua frente goza ou se ele fala. Ele tem uma outra abordagem, né, que é a abordagem terapêutica. O analista não faz uma abordagem terapêutica, mas essa é uma grande discussão que podemos fazer em outro momento, que eu já fiz em alguns momentos e podemos recuperar em outro momento. Para o psicanalista, contudo, quando ele recebe um corpo na clínica, ele vai se preocupar com a fala produzida por aquele corpo e com os aspectos sexuais, né? É um corpo falante, é um corpo sexual. É sobre tudo isso para o psicanalista. Naso lembra-nos que o corpo sexual se refere à dimensão do gozo. Não existe corpo total. O corpo é sempre uma parte. É o gozo local acumulado numa parte do corpo. Vejam, o corpo não é uma substancialidade, como uma certa intelectualidade contemporânea dá a entender, né? Como uma substância, algo fundamental. O corpo é mais um significante, é o lugar do gozo. É sempre uma parte, não é o corpo total. É sempre algo parcial. Mas vamos prosseguir, porque mais adiante o texto explica essa questão. O corpo é gozo e o gozo é sexual, né? O gozo só pode ser sexual porque a meta ideal que ele aspira é sexual. A meta que o gozo aspira é sexual. Tudo que o gozo toca em seu fluxo se torna sexual. Quer seja uma ação, uma palavra, uma fantasia ou um dado órgão do corpo que se tenha tornado erógeno. Tudo que o gozo toca em seu fluxo se torna sexual. Em outras palavras, o gozo é o impulso da energia do inconsciente que se exprime por uma ação, pela fala ou pela fantasia, guiada pelo horizonte inatingível da relação sexual incestuosa. O gozo busca isso, na atividade gozosa busca isso, esse horizonte inatingível da relação incestuosa. A ideia de corpo total também está ligada com essa fantasia inconsciente, né? Da relação sexual incestuosa, essa experiência impossível, mas ainda assim buscada, né, fantasiada, buscada, incessantemente. Eis, portanto, o estatuto sexual do corpo. O corpo é o repositório do gozo inconsciente. Cabe tratarmos do outro parâmetro fundamental, da linguagem. O que é um corpo falante? O corpo que interessa a psicanálise não é o corpo de carne e osso, mas um corpo tomado como um conjunto de elementos significantes. Corpo tomado como um conjunto de elementos significantes, não é o corpo de carne e osso. O adjetivo falante não significa que o corpo fale conosco, tão somente, mas que ele é significante, ou seja, que comporta significantes que falam entre si. O corpo é um significante e ele comporta outros significantes que falam entre si. É um aglomerado de forças, né? São relações de forças. As linhas de expressão do rosto de um analisando, por exemplo, podem ser encarados como significantes. Mais do que um corpo imagem em si, o corpo do analisando é um corpo significante. Numa licença poética, Nasio afirma que, diferentemente de muitos analistas, ele dá a mão para o analisando e o olha com atenção. Ele diz ficar atento ao rosto e ao jeito do paciente e à sua maneira de se acomodar à sessão. Acompanha os movimentos, né? Ou seja, gestos não discursivos. Num trecho que me pareceu confuso, e aí sou eu, né, opinando sobre o texto do Nasio, tendo em mente justamente a estrutura lacaniana da clínica, né, o setting analítico, baseado na linguagem, né,
Nasio diz relacionar o olhar do paciente com os significantes verbalizados ao longo da sessão. Nasio estabelece alguma relação entre o olhar e os gestos não discursivos e a cadeia significante da livre associação. No instante que vai buscar o paciente na porta, antes da sessão ainda, né, Nasio diz estar desligado de qualquer pensamento. Eu até me pergunto se é possível se desligar, como se fôssemos uma tábula rasa, ou como se conseguíssemos ativar isso em algum momento, né, uma brancura total da existência. Eu não sei se a gente consegue sair do nosso lugar subjetivo para receber o outro. Por isso eu questiono um pouco isso. Mas, enfim, Nasio traz isso no seu texto, né. Quando ele vai buscar o paciente na porta, ele está desligado de qualquer pensamento. Olha, então, para o rosto do analisando e percebe a emoção que se pinta nele, naquele rosto, né? Aquele rosto pinta uma emoção. Mas ele não avalia ainda isso. Eles entram no aposento do divã, o analisando se deita e fala. Nasio, por sua vez, o escuta. E no momento particular da sessão, Nasio diz se surpreender. Se surpreende, é pego, é tomado de surpresa. Não tanto pelo conteúdo da livre associação do paciente, mas pela articulação do dizer com o traço do rosto que ele havia captado no primeiro olhar. Ele estabelece uma relação entre o olhar, quando foi buscar o paciente na porta, e um elemento da cadeia significante, discursiva, né? Nesse exemplo, segundo Nasio, o rosto do paciente se fez significante. Essa perspectiva do corpo como significante é interessante. Por outro lado, parece perigoso distanciar-se da palavra falada ou então secundarizá-la em prol de um olhar, que é um gesto ambíguo. É um lugar seguro para o analista lidar com a livre associação do paciente, mais do que interpretar um gesto ambíguo expresso pelo rosto, por um sorriso, por um olhar, né? A linguagem falada talvez revele a cadeia significante do inconsciente. O que está em questão aqui são formas de acessar o inconsciente, né, com mais clareza e assertividade clínica. Talvez a linguagem seja um lugar mais seguro, né. E aí, claro, vocês sabem que isso não nasceu à toa, né. A ideia do inconsciente estruturado como linguagem não nasceu à toa. Isso estava lá em Freud, as formulações do inconsciente. O sonho é uma expressão de linguagem, a xiste também, a livre associação, toda a análise que Freud fez da histeria, a rejeição que ele faz da sugestão, que possui origem na hipnose, né? Ele cria uma nova abordagem, que é dar a palavra para o sofredor, para que ele possa discursar sobre si e se implicar na fala, e a partir disso repensar a existência. A importância que o psicanalista dá para a linguagem, para a fala, possui um histórico, uma razão de ser. Isso não caiu à toa. Não é fruto de um fetiche, de uma escolha subjetiva, né? Há um lastro. Tá. O corpo pode ser contemplado de 3 pontos de vista complementares. Do ponto de vista do real, temos o corpo sinônimo de gozo. Do ponto de vista simbólico, temos o corpo significante, um conjunto de elementos diferenciados entre si e que determinam um ato no outro. Por fim, o corpo imaginário, identificado como uma imagem externa, que desperta o sentido fantasístico num sujeito. São essas as 3 perspectivas que Nasio nos propõe adotar para definir o corpo no interior do campo psicanalítico. E aqui Nasio recorre ao RSI, né, Real Simbólico Imaginário, para enfatizar essas 3 dimensões do corpo. Provocado mais uma vez pelo aluno, né, Nasio insiste na relação entre o corpo e o gozo. A questão do aluno traz a suposição da existência de um corpo total. Já falamos que o corpo é sempre parcial, né? Nasio esclarece que Lacan formulou 2 princípios aparentemente contraditórios para definir o gozo. Em 67, Lacan insistiu no conceito de gozo em sua relação com o corpo. Lacan apontou o corpo como lugar do gozo, né? E disse, só existe gozo do corpo. É a primeira máxima formulada por Lacan a esse respeito. Quase na mesma época,
Lacan afirmou também a disjunção entre corpo e gozo. Só existe o corpo do gozo, primeira formulação, mas ao mesmo tempo, em meados de 67, Lacan também afirma a disjunção, a separação de corpo e gozo. Segundo a leitura de Inácio, Juan David Inácio, né, as duas máximas de Lacan não são contraditórias, desde que admitamos que a palavra corpo é definida diferentemente em cada uma dessas formulações. A palavra corpo significa algo diferente na primeira e na segunda formulação, é isso que está divertindo Inácio, né? Ele está nos ajudando a interpretar as formulações de Lacan. Na primeira, só existe o gozo do corpo, é preciso entender a palavra corpo como um corpo parcial. Quando não há vida, não há gozo. Para que um corpo goze, é preciso que esteja vivo. A condição necessária e suficiente do gozo é a existência de um corpo orgânico vivo. Sem um corpo vivo não há gozo, né? Ok. Primeira formulação de Lacan. A segunda formulação de Lacan, o gozo é disjunto do corpo, é um complemento à máxima anterior, sob a condição de traduzirmos corpo por corpo de carne e osso. Agora sim, entender corpo como corpo de carne e osso. Antes era como corpo parcial, agora é como corpo de carne e osso de fato. Trata-se do corpo orgânico, considerado como fundo de não gozar, sobre o qual se destaca o gozo parcial, condensado num segmento corporal, como o pé do bailarino, esse campo de tensão, ou o olhar do voyeur, citados na aula anterior, onde Naso fazia uma distinção entre prazer e gozo, e o gozo como uma região de tensão, diferentemente do prazer, que é o alívio da tensão, né? Aliviar a tensão, dispensar o mínimo de energia, isso é prazer, dispensar o mínimo de energia, não requer esforço. O gozo requer muito esforço. O exemplo do pé do bailarino é muito elucidativo nesse ponto, né? Mas ele trabalhou principalmente isso na aula anterior. O gozo é radicalmente disjunto do corpo, desde que consideremos esse corpo como corpo orgânico, aquele de que a psicanálise não tem que se ocupar. O problema levantado por Lacan, com suas duas máximas relativas ao gozo, remete à relação dialética da parte com o todo. A psicanálise privilegia a parte, porque na vida do inconsciente só existe o parcial. Nessa dialética da parte com o todo, a psicanálise se situa pelo parcial. Porque essa é a dinâmica do inconsciente. Quer estejamos na dimensão do real, do simbólico ou do imaginário, continuamos sempre dentro dos limites do parcial. A ideia de universalidade é estranha para a psicanálise, para o funcionamento psíquico e para a dinâmica do inconsciente. A ideia de universalidade é estranha para a psicanálise. Naso aponta ainda uma ambiguidade no sentido da palavra parcial, pois ela permite supor a complementaridade necessária de um todo. Parcial aqui não significa isso, né? A parte necessária de um todo. Não há esse todo, só há as partes. Inclusive, o texto diz isso. Não há um todo do qual a parte se destaca. O corpo total é uma imagem ficcional. Para praticar psicanálise e se instalar na escuta, algumas condições são necessárias. Conhecer a teoria e substituí-la por uma fantasia derivada dos conceitos, uma fantasia de compreensão, né, de que é possível compreender os traumas do analisando, por exemplo, a partir daquele suporte conceitual, e calcada no dizer concreto do paciente. Né? Então, vou repetir a frase. Para praticar a psicanálise, se instalar na escuta, algumas condições são necessárias. Conhecer a teoria e substituí-la por uma fantasia derivada dos conceitos e calcada no dizer concreto do paciente. Em seguida, contudo, faz-se necessário dispor-se de todo esse suporte conceitual em prol da escuta livre. É preciso ter os conceitos, mas é preciso saber se dispor desses conceitos, sem se defender desse esquecimento. Isso é importante, né?
Em outras palavras, a teoria não pode condicionar a escuta da singularidade do inconsciente, do analisando, ainda que essa escuta se apoie em alguma estrutura conceitual indispensável, né? Não é fácil escutar o analisando, né? Escutar e permitir que essa escuta surja em sua plenitude, né? Aceitá-la como um fenômeno e saber associar isso com algum suporte conceitual, mas também não é ficar com os conceitos na cabeça, porque isso vai bloquear e vai interferir na escuta. A gente vai enviesar a fala do analisando, né? Vamos criar perspectivas. Então, a questão não é avaliar aquilo, é saber receber, mas também fazer o uso do suporte conceitual. Isso não é fácil. As pessoas podem brincar, né? Nossa, ser psicanalista é fácil, ele só escuta. Mas esse é o desafio. Como conciliar uma escuta plena da singularidade do inconsciente do analisando, que bate na nossa clínica, com esse suporte conceitual, né? Fica aí o desafio, né? Naso insiste na questão do desenvolvimento de doenças orgânicas surgidas ao longo de uma análise, porque o aluno provocou ele nesse sentido, né? Ele cita o caso de uma analisanda. Naso estava acompanhando essa analisanda até a porta do consultório. Sem prestar muita atenção, Naso olhou para o rosto dela e identificou uma ligeira anomalia. Estava acompanhando a paciente até a porta, olhou para o rosto, identificou uma anomalia no olho. Espontaneamente, Naso perguntou para a analisanda: o que você tem no olho? A paciente hesitou e disse: não, nada. Faz algum tempo que eu estou sentindo isso. E levando a mão à têmpora, acrescentou: nesses últimos dias tenho tido muitas dores de cabeça e com frequência. Naso respondeu prontamente, né? Você não marcou uma consulta? Recebeu uma resposta negativa. Naso sugeriu, então, que marcasse uma consulta com um especialista. Ele não sabia se essa anomalia ocular estava presente há muito tempo na paciente. O fato é que ela foi oftalmologista, que depois de alguns exames, diagnosticou um tumor benigno, localizado na meninge supraorbital, que também havia atingido o osso frontal. Foi operada com êxito. Com essa ilustração clínica, Naso quis mostrar uma certa disposição do analista necessária à prática da psicanálise. O psicanalista precisa ter uma disposição. Uma predisposição que, com o tempo, se torna natural. Receber o paciente no rosto, recebê-lo no corpo, tal como Naso recebeu essa paciente. Naso afirmou ter entrado no olho da paciente, através de uma escuta plena. Nesse caso, o corpo se fez uma peça significante de uma cadeia significante iniciada pela verbalização. Lembrando que a sessão aconteceu, primeiro Naso escutou aquela paciente, e quando ele foi acompanhá-la até a porta, já no final da sessão, ele olhou para o rosto da paciente e identificou a anomalia. Então, o olhar dele, aquela avaliação visual, foi uma peça a mais da cadeia significante estabelecida pela sessão. Naso afirmou ter entrado no olho da paciente através de escuta plena. Tá. Nesse caso, o corpo se fez uma peça significante de uma cadeia significante iniciada pela verbalização. Perfeito. Naso trouxe um exemplo de atuação que vingou, né, que dinamizou a análise, que deu certo. O ponto perigoso é o excesso de interpretação do analista, que se vê na obrigação de interpretar o sentido inconsciente de gestos e atos não discursivos. Esse pode ser um campo perigoso para o psicanalista, né? Um lamaçal, assim, para o psicanalista, interpretar o sentido inconsciente de gestos, práticas não discursivas, né? Aquilo que o analisando não traz como fala implicada, como problematização, como verbalização do inconsciente. Enfim, mas nesse caso deu certo, né? Uma coisa dinamizou a outra. E é sempre necessário podar a interpretação.
A interpretação é uma espécie de sentido que o analista estabelece ao escutar, sessão após sessão. Escutar a cadeia significante do analisando, né? Mas é muito perigoso para o analista, por exemplo, pegar aqui um elemento, pegar outro elemento e começar a estabelecer relações de causa e efeito na fala do analisando. Por exemplo, você sofre disso ou você sente isso por conta disso que você disse no outro momento, e começar a interpretar, estabelecer relações, isso é perigoso. O analista não deve fazer isso. Não é essa a escuta psicanalítica, né? Mas claro que ao escutar sessão após sessão, um sofrimento que se alastra, que se prolonga, é normal que ele crie algum sentido, algo da ordem de um sentido possível. E essa é a interpretação do analista. No caso clínico dessa analisanda, Nasdaq afirmou ter sido necessário perscrutar o corpo de sua paciente. Mas qual corpo? O corpo reduzido ao olho enfermo, corpo parcial, né? E o olho enfermo se apresentou como um órgão de gozo, que foi uma atividade gozosa, aquela concentração de tensão. Um corpo gozoso, um corpo parcial. O que estava em questão era a interface entre o corpo reduzido do olho e a atividade gozosa. O olho se fez um lugar de gozo nesse momento da análise. O sofrimento somático relatado por Nasio rompeu o equilíbrio dos 3 estatutos do corpo. Para lembrar, né, real, simbólico e imaginário. Em favor de uma supremacia do real naquela transferência. O analista e o devir analítico existem justamente para realizar o enquadre do real. Isso que se situa fora da linguagem, né, e que não cessa de acontecer. E empurrá-lo real para o campo do sentido e do simbólico. A análise existe para enquadrar o real e para empurrar o real para o campo do sentido e do simbólico, ou seja, da troca discursiva, na linguagem falada. Né? Reincorporar o real no mundo do sentido e da troca verbal é uma das metas da análise. Por essa razão, Nasio afirma que o analista engendra sentido naquilo que é mais indecifrável e intempestivo na formação sintomática do analisando. É aí que o analista engendra sentido, no que é de mais intempestivo e indecifrável, na fala do analisando. O gesto de Nasio revestiu de sentido o fato bruto do real e contemplou o tumor da analisanda. O tumor é o fato bruto do real. Contemplou o tumor da analisanda sob o ponto de vista simbólico, simbolizou, tornou cambiável aquela incidência do real. A análise serve para isso também, né? Talvez, sobretudo, para isso. Após relatar o caso de tumor, Nasio foi provocado a respeito de uma possível intromissão na vida da paciente, que extrapolou o quadro habitual de uma análise, interviu demais. Né? Um outro aluno perguntou Nasio a esse respeito. Contra essa objeção, Nasio respondeu que por várias vezes reparou que a paciente exprimia um gozo próprio da relação analítica. Né? Ou seja, Nasio percebeu que aquela atividade gozosa que se manifestou no olho, nesse corpo parcial, fazia parte da sessão. A paciente estava cambiando aquilo, estava trocando aquilo. Né? E ela manifestava um gozo que era próprio da análise. Então, Nasio não encarou aquilo como algo externo, como algo da vida privada do paciente, analisando no caso. Né? Ele viu que aquilo estava aberto para troca, e era mais uma dimensão da análise, por isso ele interviu. Então tá, a paciente exprimiu um gozo próprio da relação analítica. Nasio não duvidou da partilha do tumor. O tumor foi partilhado ali, no seio da análise, pois o lugar do gozo na análise é entre dois. O lugar do gozo na análise é sempre entre dois, entre o analisando e o analista. Quando dizemos que o corpo é uma parte e que essa parte é uma substância gozosa, é preciso compreender que o lugar desse corpo na análise é também o intervalo entre a poltrona e o divã, e que esse lugar é também o do psicanalista, e o psicanalista deve estar atento para essas ocasiões. Né? Nasio descreveu a sua postura como coerente, portanto.
Para isso, relembrou os 4 discursos estabelecidos por Lacan e afirmou que acontece de o analista ocupar, alternadamente, o lugar do mestre que governa, da histérica que seduz, do saber que ensina e, naturalmente, o lugar analítico propriamente dito, que é o motor da análise, né? O analisando escuta, é o discurso do analista, né? Mas ele ocupa alternadamente esses outros discursos, que é a teoria do laço social para Lacan, né? Legal. Bom, esse foi o parecer. E decidi gravar o vídeo porque, de fato, a questão do corpo é muito intrigante para o contemporâneo. E o modo como o Naso foi construindo seu raciocínio, enfatizando o corpo como lugar de gozo, me pareceu muito legal, muito potente. Bom, é isso, eu me prolonguei mais do que eu gostaria, então vou encerrando por aqui e até a próxima. Eu continuo no cartel da IPE, então vão surgir outros pareceres, outras discussões. Se algo me chamar a atenção, como esse parecer me chamou, eu volto aqui para gravar outro vídeo. Abraços e até mais.